Olá, olá pessoal, olá. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Renatinha, que já tá aqui. Eu mudei o fone hoje, Renata. Diz pra mim se o som tá bom. Boa noite, tá dando pra ouvir? Som ótimo? Obrigada, minha irmã, obrigada. Então, tem uma honra hoje de receber o grande Rodrigo Baldo, muito bom tê-lo aqui numa live comigo. Obrigada, mãe. Obrigada, galera, pelo feedback aí do som. Eu vou pedir, enquanto eu vou convidá-lo aqui, ele já tá na live, mas enquanto eu vou convidá-lo aqui, eu vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho para todo mundo. Boa noite, Tailã. Uma honra ter você aqui. Professor Alexandre Meirelles. Muito bom todo mundo aqui. Minha tia Lúcia, família Knust em peso, uma delícia isso. Pessoal, usa esse aviãozinho aí para convidar todo mundo que pode aprender muito com essa live de hoje. Tia Nelly, essa live é fantástica, é um convidado que eu estava esperando há muito tempo e tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Então eu vou convidá-lo aqui, por favor, envie esse aviãozinho, apertem bastante esse coraçãozinho para dar bastante ibope e muito. Já convidei aqui o Rodrigo, vamos aguardá-lo aqui. Olá, Oi, boa noite. Rodrigo, boa noite, tá me ouvindo? Tô ouvindo você. Ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deixa eu só virar Legal. aqui o fone. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Primeiro quer dizer que é uma honra enorme te receber aqui nessa Prazer é live que eu meu. faço há mais de um ano, né? Porque eu comecei quase um ano, eu comecei em abril, toda quarta-feira, abril do ano passado, desde que a gente Quase entrou junto com em o quarentena. coronavírus, né? Isso. E já há muito tempo que eu queria te convidar para estar aqui comigo, então quer dizer que é uma honra. E você prontamente aceitou. Então, quero te agradecer bastante por isso. Vou te apresentar aqui para a galera. Muita gente, muitos alunos meus já te conhecem. Quando eu falei que ia fazer uma live com você, enviei nos grupos de alunos. Muita gente ficou super feliz. Professor, ele é top, ele é fera demais. Então, muita Legal. gente já te conhece. E aí, no final, eu quero que você fale um pouco para a gente sobre o que você está pensando aí de curso, o que você está propondo, o que você está trazendo. Mas agora eu vou te apresentar. Então, o Rodrigo é fisioterapeuta, graduado e com mestrado e doutorado pela UFSCar, com especialização em fisioterapia esportiva pela Unimep. E queria, Rodrigo, que você falasse um pouquinho de você, né? Dá boa noite aí para a galera, fala um pouquinho de você, para a gente poder entrar no tema. Tá jóia. Pessoal, boa noite, então. Mais uma vez, queria agradecer o convite da Vanessa, tá? Gosto bastante desse tipo de reunião, de discussão. Acho que é uma das vantagens principais das redes sociais hoje, poder levar informação de qualidade para as pessoas, né? Então, acho que isso é bem bacana. Sou fisioterapeuta, você já falou, formei na UFSCar em 2007. Em seguida, eu fiz mestrado e doutorado lá mesmo. Tive o prazer de ter uma bolsa sanduíche, no qual eu fui para os Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh. Fiquei 6 meses lá fazendo doutorado sanduíche. Aí eu retornei, fui professor substituto por um período na UFSCar. Em seguida, eu decidi abrir mão da carreira acadêmica e me dedicar à clínica. Aí eu abri minha empresa em Uberlândia, isso já em 2015. Tem 6 anos que eu tô na clínica, né? Então tem uma clínica aqui em Uberlândia, Clínica Hortos, em que eu atendo diariamente. E ao longo dos finais de semana, né, ao longo do ano, eu viajo bastante. Esse último ano, infelizmente, acabou que eu não viajei muito. Fiz outros projetos, depois eu falo deles, mais online, mas acabo viajando para dar aula em pós-graduações, em cursos de educação continuada, enfim, para continuar nessa área de educação que eu também gosto bastante. Maravilha, muito bom. E então vamos lá. Vamos lá. Então você já falou aqui da sua trajetória e eu queria que você falasse por que você escolheu esse tema. Se é um tema que você gosta de estudar, por que tendinopatia do glúteo médio? Legal. Primeiro porque eu gosto de tendinopatia, de todas as tendinopatias.
né? Acho que quem já teve uma tendinopatia sabe o quanto frustrante é, e eu já tive várias. O esporte me trouxe muita coisa boa, mas trouxe algumas coisas ruins, e alguma delas foram as tendinopatias. E quem tem uma tendinopatia, o atleta, né, entende isso como algo muito frustrante. Tem muitas tendinopatias que sinalizam fim de carreira para alguns atletas, quando mal gerido, mal tratado. Então, a gente sabe que diversas delas, por exemplo, tendinopatia patelar, um a cada dois jogadores de vôlei encerram a carreira por causa de tendinopatia patelar. Tendinopatia proximal dos adutores, diversos jogadores de futebol encerram carreira muitas vezes por causa disso. Então, é desafiador. E a tendinopatia do glúteo médio é um assunto que eu gosto muito, primeiro, porque é do quadril, a articulação do quadril eu tenho bastante interesse, desde a época de pesquisa e depois na clínica, é uma das áreas que eu mais gosto de atuar. E a tendinopatia é muito incapacitante, já não é tão comum em atletas, embora possa ser em corredores, né, ter uma incidência até que alta, mas é uma tendinopatia mais comum em pessoas sedentárias, mulheres de meia idade, a faixa de idade mais comum, né, de meia idade, iniciando a terceira idade, e acaba sendo algo muito debilitante, né? As pessoas muitas vezes perdem qualidade de sono, deixam de ter uma boa noite de sono por causa disso, isso vai trazendo uma incapacidade, quadros de ansiedade e às vezes depressão associado. Então é algo que quando você consegue mudar o curso da doença, né, é algo muito gratificante também. Então essa é uma das razões para eu gostar tanto. Maravilha. Então, antes da gente entrar na tendinopatia do glúteo médio, uma vez eu estava organizando um evento numa faculdade que eu dei aula, na Estácio de Sá, e foi lá o Damp e o Devasser, que você deve conhecer, professor do Mulligan, e ele foi falar de tendinopatia, de epicondilalgia lateral. E ele falou sobre o quanto ele acha difícil recuperar essa patologia, né? E naquele momento eu me senti assim, eu fiquei assim, nossa, se ele acha difícil, então realmente confirmou porque eu sempre achei, né, reabilitar a tendinopatia não é simples. Não. Então eu queria que antes de você fosse de especificar a tendinopatia do glúteo médio, eu queria que você falasse um pouquinho por que dessa tão dificuldade que a gente tem de reabilitar as tendinopatias. Legal. Eu acho que a primeira coisa está relacionada ainda ao conceito, tá? Eu acho que ainda é pouco sabido da maioria dos fisioterapeutas os modelos atuais de intervenção em tendinopatia, tanto dos fisioterapeutas como também da classe médica. Eu acho que o modelo baseado em inflamação ainda acaba sendo predominante nas pessoas. Então, eu vejo que a maioria das pessoas ainda pensam na tendinopatia como um processo inflamatório presente, no qual a melhor forma de intervir muitas vezes é baseado em repouso, em recursos eletrotermofoterapêuticos e prescrição de medicamentos anti-inflamatórios, como as drogas não esteroidais ou até mesmo as infiltrações com corticoide, né? E a gente sabe, a literatura está aí para mostrar para a gente, que esse tratamento, além de ser falho, de não ser melhor do que não fazer nada, ele pode trazer prejuízo no longo prazo. Então, tem estudos mostrando para tendinopatias dos extensores, o cotovelo, para tendinopatia calcânea, para facete plantar, que a gente pode pensar como um caso de tendinopatia, até o nome mudou, a gente tem chamado de fasciopatia, né, que o uso recorrente de corticoides pode piorar o quadro, pode agravar esse quadro de incapacidade no médio e longo prazo. No curto prazo pode até trazer alguma melhora, mas no médio e longo prazo, não. Então, eu acho que esse é a maior dificuldade, o entendimento do modelo atual, de tudo que a gente tem de conhecimento das tendinopatias, e a gente aceitar essa mudança desse paradigma de que é uma condição inflamatória para uma condição degenerativa relacionada à colocação de carga mecânica no tecido, né? A quantidade de colocação de carga mecânica no tecido. Então, eu acho que é isso daí que é o que pega ainda, e as pessoas muitas vezes ficam sem saber como manejar, né? Como manejar esse paciente, como lidar com essa situação. Maravilha.
Muito bom. Muito bom. Pessoal, essa live é top demais. Manda esse aviãozinho aí para todo mundo, porque a gente tem muita coisa aqui para conversar com o Rodrigo. Então manda aí para a galera, quem chegou agora, ó, envia esse coraçãozinho, fica aí com a gente até o final, que tem muita coisa importante aqui. E quais são os principais sinais e sintomas da tendinopatia do glúteo médio, já que a gente vai entrar nela agora? Tá? O mais comum e o que eu vejo que é quando as pessoas procuram, né, o serviço de saúde, realmente é quando começa a interferir com o sono, tá? Então, uma incapacidade para dormir, uma dificuldade para dormir, principalmente de lado, né? Tanto sobre a perna, mas em alguns casos até com a perna para cima, pendendo assim, né? Uma perna caída sobre a outra. As pessoas costumam acordar no meio da noite com dificuldade para voltar a perna, para abrir a perna, tá? Uma dor em queimação, principalmente na região lateral da pelve, próximo ao trocânter maior. Mas também uma dor irradiada para a face lateral da coxa é comum, na região da banda iliotibial, assim como uma dor no glúteo médio e mínimo, né? Então, toda a lateral da pelve mesmo, região do trocânter e até borda lateral da coxa, tá? Então, esses sintomas são os mais comuns. Além disso, não é incomum o paciente ter dificuldade para ficar muito tempo sentado. Então, para dirigir, muitas vezes o paciente fala, pessoas que ficam muito tempo sentado na frente do computador, começa a ter dor, tá? A hora que vai levantar os primeiros passos, que é a hora que você precisa soltar o peso na perna e vai colocar aquela primeira carga no tendão, a pessoa sai mancatolando, né? Aí dá alguns passos, melhora o sintoma, depois que esquenta, aí vai embora. Então, acaba sendo essas as principais. Isso num quadro típico de tendinopatia. Aí, essa condição ela pode evoluir para as rupturas parciais do tendão, até para as rupturas totais, né, do glúteo médio e mínimo. E aí, nesses casos, a gente começa a ver déficits importantes de força, né, até mesmo marcha, por exemplo, sinal de Trendelenburg durante a marcha, ou Trendelenburg compensado. Né? Então, você pode ver tanto uma queda pélvica contra a lateral excessiva, né, no Trendelenburg clássico, ou você pode ter algumas pessoas que acabam compensando, fazendo uma excessiva inclinação ipsilateral do tronco. Mas é interessante de que na tendinopatia de glúteo, os estudos cinemáticos viram que não é comum eles compensarem. Diferente das artroses, por exemplo, de quadril, que é muito comum a pessoa fazer o Trendelenburg compensado, nas tendinopatias é comum ter uma queda pélvica excessiva, o que vai gerar mais carga tênsil no tendão, mais força compressiva no tendão e pode gerar um quadro perpetuante, entendeu? Perfeito. Quando você falou dos sinais e sintomas, me fez lembrar de várias patologias que têm algumas características aí parecidas que você falou. E Sim. aí, quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem com relação a essa tendinopatia? Legal. Acho que isso é muito importante. Fisioterapeuta não eu vejo assim sempre que eu vou dar curso, vou dar aula, é um gap que eu vejo. Por quê? Porque o fisioterapeuta ainda vive muito no modelo de atenção secundária e terciária, né? Então, hoje, ainda bem, né, podemos dizer assim, foi uma conquista nossa de atuar como atenção primária, né? Então, cada vez mais, quanto mais referência você é na sua cidade, mais você recebe pacientes na atenção primária. Então, é muito importante a gente saber isso que você está falando, que é saber distinguir entre condições, principalmente se é algo, uma bandeira vermelha, se é alguma coisa muito grave que eu preciso encaminhar, ou se eu suspeito que pode ser outra coisa, encaminhar para o médico. Lembrando que não é o nosso papel dar diagnóstico, o fisioterapeuta não dá diagnóstico patoanatômico, a gente não dá diagnóstico de doença. Então, toda vez que você suspeitar de alguma coisa, você precisa encaminhar esse paciente para um médico, né? A primeira coisa que eu me atento nesses pacientes é descartar a coluna lombar. Então, acho que isso é o primeiro papel. Então, toda dor glútea, seja ela lateral ou principalmente na região posterior da nádega, é fundamental você descartar a coluna lombar. Então, fazer uma triagem da coluna lombar é muito importante. Você pode começar avaliando por meio de movimentos repetidos, que segue os princípios do MDT, né, do Mackenzie,
que é algo muito importante, ver se tem algum movimento que você faz que altere os sintomas do membro inferior ou que muda o sinal comparável, a fazer testes neurológicos, avaliar sensibilidade, reflexo, é uma boa para você descartar a coluna lombar. Tá? Tá me ouvindo? Deu uma travada? Deu uma Tá ouvindo? travada. Mas tá Tô ouvindo, te né? ouvindo. Tô. Em segundo lugar, descartar os problemas intra-articulares do quadril, né? Então, pensando na população mais jovem, a gente tem lesões labrais, impacto femoroacetabular, que podem, embora não é a região mais comum dos sintomas, mas podem gerar sintomas também para a face lateral do quadril, tá? E na pessoa mais idosa, descartar artrose. Então, a gente precisa avaliar a mobilidade passiva desse quadril, né, verificar se tem déficit de mobilidade, porque se tem déficit de mobilidade passiva, isso me dá indícios que o problema seja intraarticular e não extra-articular, né? Então, essas são as duas grandes classes, né, de problemas que a gente vai ter. Maravilha. Muito bom. O que a gente tem hoje na ciência, Rodrigo, para avaliar essa patologia? E o que você usa nas suas avaliações? Tá, então Para poder depois que tanto para diferenciar desses diagnósticos e tanto para você confirmar e até para você depois poder seguir com sua linha de raciocínio de tratamento. Perfeito. Então, primeiro a gente descarta essas condições, né? Então, uma vez que a gente descartou, a gente vai funilando, né, as nossas hipóteses. Então, aí a gente vai usar alguns testes que têm alta especificidade, que são testes que têm uma alta probabilidade, né, de modificar a minha probabilidade pré-teste, que a gente tem dois testes principais. Um deles é o derotation, lateral derotation, que a gente coloca o quadril em flexão e rotação lateral e resiste à rotação medial do quadril, porque nessa posição o glúteo médio ele é rotador medial. Então eu coloco numa posição que eu alongo o glúteo médio e peço para o paciente fazer a contração. Se isso reproduz o sintoma do paciente na região lateral, o teste é positivo. Um outro teste é o teste de apoio unipodal, como se fosse um Trendelenburg, avaliar o Trendelenburg. Só que agora o que eu quero saber é se reproduz a dor do paciente ao ficar 30 segundos numa perna só. Tá? Se ele tem alguma incapacidade de ficar numa perna só durante 30 segundos. Então, esses dois testes são bons testes, tá? Com uma acurácia boa. E o sinal clássico também, né, que a gente acaba fazendo, que eu faço sempre por último, porque para mim é o menos importante, que é a palpação do trocânter maior. Então, palpar o trocânter maior, verificar se isso reproduz a dor do paciente, é importante. Tem muita gente que baseia diagnóstico em palpação, eu uso sempre ela no final de tudo, só para dar aquela última confirmada, porque se você pega uma pessoa muito sensibilizada, se você palpa, vai doer tudo, vai doer. Então, é difícil você usar isso somente como diagnóstico, né? Mas ela tem o seu Perfeito. papel nessa hora final, depois que você juntou todas as peças e descartou, né, o que você, as outras peças do quebra-cabeça que pode estar atrapalhando o seu raciocínio, tá? Além disso, a gente precisa, né, fazer uma avaliação de força. Então, eu tenho um dinamômetro manual, comparo força isométrica bilateralmente. Na literatura, tem demonstrado assimetrias importantes em pessoas com tendinopatia, de mais de 20% entre os lados. Tá? A gente não sabe se isso é causa ou consequência, não temos ainda estudos prospectivos, mas existem algumas tendinopatias, como, por exemplo, tendinopatia dos adutores, tendinopatia calcânea, que mostra que o déficit de força pode ser a causa do problema, né? Então, às vezes a pessoa não tem uma boa demanda muscular, uma boa nível de tolerância, uma capacidade boa, aí ela começa a se expor a alguma demanda externa excessiva, e aí gera sobrecarga e os sintomas aparecem, né? Então, avaliar a força é importante. A gente tem um questionário que é o VISA-G, que é um questionário validado, traduzido para o português, que avalia a capacidade funcional desses pacientes, então é bastante legal de utilizar.
A gente pode fazer uma análise cinemática, atletas durante a corrida, para ver se tem drop pélvico, para ver se tem uma adução do fêmur excessiva, um valgo dinâmico excessivo, que podem contribuir para essa sobrecarga na região lateral do quadril, então também faz parte da avaliação desses pacientes. Maravilha. Muito bom. A Michelle Oliveira perguntou se para você a abdominoplastia também pode interferir e levar a uma tendinopatia no glúteo médio. Ou Não, ela não especificou, mas às vezes piorar uma tendinopatia, ela não especificou. não consigo ver uma relação. A não ser que a pessoa fique muito em repouso e aí gere um desuso generalizado e depois ela volte a querer fazer atividade física de uma vez e isso pode, de certa forma, sobrecarregar a região, entendeu? Mas diretamente eu não consigo ver nenhuma relação. Perfeito. Você falou no início da live, Rodrigo, que é muito comum em mulheres por volta dos 50 anos. Você tem ideia por quê? Que agora eu Existe, fiquei curiosa. existe algumas hipóteses. Então, para você ter uma ideia, tem dados que mostram que uma a cada 4 mulheres entre 60 e 80 anos vão ter isso, vão ter essa tendinopatia, tá? Enquanto que nos homens é 1 em cada 8, então é bem menos comum também, né, nos homens do que nas mulheres. E isso tem alguns fatores, desde anatômicos, então a maior largura da pelve na mulher pode ter uma influência, porque isso aumenta a força compressiva do tendão no trocânter maior, o que pode gerar alterações metabólicas no tendão e favorecer ao problema. Existem fatores hormonais, então essas alterações típicas da menopausa, tem alguns estudos que mostram que isso pode alterar a síntese de colágeno e gerar alteração do metabolismo do tendão também. E por fim, aí não exclusivo das mulheres, mas com as questões hormonais, isso pode gerar, também favorecer as síndromes metabólicas, né? Então, tanto diabetes, quanto as alterações de colesterol, essas síndromes metabólicas também têm sido associadas às doenças do tendão de modo geral, sabe? Então, essas seriam as principais causas. Perfeito. Você falou aí de alguns testes específicos, alguns testes funcionais para avaliação. E o tratamento? O que a gente tem hoje de novidade para tratar essa patologia? Ou de novidade ou de não tão novidade, mas o que a gente faz hoje para tratar essa patologia? Vanessa, então acho que assim, ó, antes da gente falar do tratamento, a gente precisa reconhecer o modelo atual da tendinopatia, tá? Atual, vamos dizer tão atual, porque isso já vem desde 2009, mas que é o mais aceito, né? E vem sido modificado ao longo do tempo, vem recebendo algumas modificações conforme o corpo de evidência vai sendo produzido, né? Então, hoje a gente entende a tendinopatia como uma doença evolutiva, tá? Como sendo um processo que tem etapas, digamos assim, né? Quanto mais etapas, pior vai ficando. E todas elas estão relacionadas ao excesso de carga aplicado no tecido e com a incapacidade do tecido em lidar com essa carga. Então, eu gosto sempre de explicar a tendinopatia como sendo uma balança, né? De um lado da balança, você tem a capacidade do seu tecido, tá? Do outro lado, você tem a demanda, o quanto de carga que você está colocando no seu tecido. Então, se os dois estão em equilíbrio, se a capacidade está boa e a demanda está ok, então tem equilíbrio, você está em homeostase, tá? Então está tudo bem, você está aplicando carga, você dá o seu descanso, o tendão se adapta, fica mais forte, você dá alta carga e assim está tudo bem, né? O que acontece é que alguns fatores podem desequilibrar essa balança. Vamos falar primeiro dos fatores relacionados à capacidade. Então, por exemplo, o desuso é o principal fator que altera a capacidade. Então, sedentarismo, a pessoa não colocar carga nesse tendão, ou às vezes ela teve alguma doença, se lesionou, por exemplo, um jogador torceu o tornozelo, torceu o joelho, teve que ficar parado. Então, isso gera um processo adaptativo
de diminuição da capacidade do meu tendão. Então, o que o atleta precisa reconhecer, e aí o técnico, enfim, é que quando ele retorna à prática esportiva, ele não vai poder voltar no mesmo nível, com a mesma intensidade de treino que ele estava antes. Ele precisa ir aos poucos. E tem muitas pessoas que nos procuram justamente nesse não ir aos poucos, entendeu? O cara já quer acelerar uma volta e às vezes acaba se machucando. Tá? Um segundo momento que isso pode acontecer também é quando eu tenho um volume de treinamento excessivo. Então eu posso ter uma capacidade boa até, mas se eu mudo meu treino, né, de uma forma muito intensa, não respeito o meu período de adaptação, eu também posso gerar condição, porque eu vou desequilibrar essa balança, tá bom? E aí, o que a gente tem que tentar entender também é porque algumas pessoas desenvolvem e outras não, né? Pode ser que as pessoas que desenvolvem, tá, elas tenham alguns fatores de risco, que na literatura ainda a gente não conhece muito bem quais sejam, tá? Mas que possam favorecer esse processo. Elas se interagem com esse excesso de carga, né, para facilitar a doença. Enquanto que os outros, quando eles não têm esses fatores, ou tem fatores protetivos, né, que vão proteger as pessoas, mesmo com a carga excessiva, esses fatores protegem e a pessoa não desenvolve a doença. Então não é uma relação linear também, tem múltiplos fatores. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem, de novo, a gente não tem estudos prospectivos sobre essa tendinopatia, mas a gente entende, né, acredita que se ela tem uma força aumentada dos músculos glúteos, talvez ela tenha uma maior capacidade para lidar com uma demanda alta. Se ela tem uma boa qualidade de movimento, uma boa estabilidade proximal da pelve, pode ser que ela tenha uma melhor capacidade para lidar com essa carga, entendeu? Então, são todos fatores que a gente tem que investigar. A gente fala fatores da cadeia cinética, relacionados à cadeia cinética, né? Que podem, de alguma forma, interferir. Um corredor, por exemplo, a gente tem diferentes tipos de corrida, né? Pode ser que o corredor esteja correndo com passos compridos demais e, consequentemente, a força de reação do solo é muito alta. E quanto maior a força de reação do solo, maior é a demanda no sistema musculoesquelético para dissipar isso. Então, pode ser a frequência dos passos que está errada, enfim. Então, é tudo que a gente precisa avaliar, analisar, para tentar chegar num possível fator de risco para a gente intervir também. Entendeu? Muito bem. Então, você Que quer falar aula, alguma hein, coisa? Rodrigo? Você quer Não, falar? eu só quero falar que aula. A galera tem que assistir isso umas 3 vezes, né? Não. Fantástico. Vai lá, pode continuar. E aí, o que acaba sendo um grande desafio para a gente é tentar classificar em qual estágio da doença esse paciente está. Então, é descrito hoje 4 estágios da doença. A gente chama o estágio 1, que é tendinopatia reativa, que qual é o caso? O paciente não teve nada, não tinha nada até ontem, por exemplo. Aí ontem ele resolveu falar uma senhora aí dos seus 60 anos, resolveu sair para fazer uma caminhada de 10 quilômetros. E não andava, tinha 1 ano, entendeu? E aí no outro dia ela não consegue dormir por causa de dor no tendão, tá? Então, esse estágio agudo, a gente chama de tendinopatia reativa, que geralmente o que ocorre é um aumento do metabolismo dos tecidos do tendão, das células do tendão, como por exemplo o tenócito, começa a ter um aumento de proteoglicanas, de produção de proteoglicanas, que vão atrair água para dentro do tendão e o tendão pode se espessar. Então, altera a fisiologia do tendão. Entendeu? Você pode ter também marcadores inflamatórios, mas o que é importante a gente entender é que a origem da doença não é inflamatória. Você já tem uma alteração do metabolismo do tecido e que isso precisa ser revertido, senão isso pode evoluindo para as outras etapas, entendeu? Então, Sim. nessa etapa é muito importante a gente ouvir o paciente e entender o histórico. Tem quanto tempo que está doendo? Tá? 1 semana, 2 semanas, então é típico dessa fase. Começou depois de alguma coisa específica? Então, começou, eu mudei meu treino, eu Tá comecei a fazer falhando um tiro. pouquinho, Rodrigo. Tá Alô? travando. Voltei? Aí para mim aqui tá normal. Alô? Agora voltou.
Voltou? Voltou. Então, o que eu estava falando é Voltou. relacionado à história, né? Teve alguma mudança abrupta do treino, né? Teve alguma atividade mais vigorosa que você fez. Então, tendinopatia precisa ter isso. Então, quando já tem um paciente que fala assim, não teve nada que eu mudei, eu já fico com o pé atrás que talvez não seja tendinopatia. Mas pode ser um paciente diabético que está com uma tendinopatia. Mas, a priori, é uma doença relacionada à alteração de carga no tecido, entendeu? Então, isso é muito importante da Sim. gente ouvir no histórico. E aí, eu tive um exemplo essa semana, para eu contar, para eu exemplificar, uma paciente que chegou para eu avaliar, com dor no epicôndilo lateral do cotovelo, né? Ela é arquiteta, e há 10 dias começou essa dor e culminou com um aumento de desenho, que ela começou a desenhar. Ela falou que está há uma semana desenhando 10 horas por dia, entendeu? Qual foi minha conduta com Sim. ela? Primeiro, educar. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos diminuir pela metade o seu esforço. É possível? É possível. O que você faz um dia, dá para você dividir em 2 dias? Não, dá. Então, ok, diminuir a carga mecânica pela metade. Dá para você fazer alguma coisa com a outra mão? Ah, dá para eu apagar. Então, beleza. Então, a outra mão, ao invés de não fazer nada, você vai então diminuir mais um pouco a carga mecânica, entendeu? Então, nesse estágio Sim. inicial, o principal é a gente tentar equilibrar essa balança e dar um tempo para o corpo se adaptar, entendeu? Aí eu falei para ela, ó, daqui 15 dias eu quero te ver novamente. Qualquer coisa você me fala, entendeu? E pode ser que você fazendo nada, o corpo já vai entrar em homeostase de novo e tá tudo certo. Entendeu? Agora, peraí. Agora, o maior problema é que a maioria dos pacientes nos procuram nas fases 2 e 3, né? A fase 2 é a tendinopatia desorganizacional. Eu não tenho. Deixa eu trocar minha internet aqui, Rodrigo. Pode ser a minha. Peraí. Deixa eu ver aqui se melhora. Oi. Oi. Vamos lá. O estágio 2 é a tendinopatia desorganizacional. Não tem um termo muito bom em inglês, é disrepair. É como se fosse a fase de falha do reparo, alguma coisa assim. Eu gosto de chamar de desorganizacional. Por quê? Porque nessa fase você já tem alterações estruturais do tendão. Então, as células de colágeno, as moléculas de colágeno, né, melhor dizendo, as moléculas de colágeno, elas já começam a perder o paralelismo delas. Elas começam a ficar em formato de onda, a gente chama de waveform, entendeu? Então, o tendão, ele começa a perder a habilidade de tolerar carga têncil. Então, agora já não é um tendão saudável mais, entendeu? Já é um tendão que sofreu alterações morfológicas. E não adianta agora Sim. mais somente você modificar a carga, igual eu fiz no primeiro estágio. Agora você precisa fazer um programa, tá, de exercício específico para esse tendão, para que ele volte a tolerar a carga, certo? Certo. Ainda falando do estágio um, por exemplo, além de educar o paciente, também é legal olhar para a cadeia cinética, olhar nos fatores em volta do tendão que pode estar favorecendo esse problema, entendeu? Então, por exemplo, tendinopatia patelar, você tem lá a limitação da dorsiflexão de tornozelo sendo um fator de risco. Aí você vai abordar isso, entendeu? Para tentar diminuir a sobrecarga no tendão. A força do glúteo pode também, se tiver diminuída, sobrecarregar o mecanismo extensor do joelho. Então você vai melhorar a força do glúteo. Então você vai olhar em volta e tentar dar um repouso para o meio, um repouso relativo, não absoluto, né? Aí no estágio 2 já não adianta mais. Então eu preciso agora colocar carga nesse tendão, né, de forma progressiva. Então aí a gente tem um modelo que tem sido proposto, é um modelo baseado no grau de irritabilidade. Tá? Então você vai ver o grau de incapacidade e irritabilidade que está esse paciente. Ah, minha dor é 10, de 0 a 10, não consigo fazer nada, não durmo tem 3 meses, não sei o quê.
Então, a gente sabe que quanto mais irritado está o tecido, tá? Mais irritado ou menos tolerante à carga está o tecido, eu tenho que aplicar nesse tecido cargas mais lentas. Porque quanto mais veloz é a aplicação, a taxa de aplicação de carga, maior é a alteração do metabolismo que eu gero nesse tendão. Tá? Então, qual que é o tipo, a modalidade de exercício que a velocidade é a menor possível? São os exercícios isométricos. Então, o exercício isométrico, né, que a gente acaba fazendo muitas vezes isométrico de 10 segundos, 15, 20, tendão patelar até isometria de 45 segundos, tá? São formas, é uma forma de você já dar um estímulo no tendão e você também pode usar isso para modular a dor. Tem estudos mostrando que essa contração, ela também ajuda a modular a dor em alguns pacientes. Então você já tem dor, já consegue ter dois objetivos, já introduz carga controlada, né? E ao mesmo tempo já vai modulando os sintomas, ok? Num segundo Sim. momento, né? E assim, e não é todo paciente que eu começo isométrico. De novo, depende do grau de irritabilidade. É uma escadinha, entendeu? A gente entra no segundo estágio de evolução, que é os chamados HST, que é o High Slow Training, né? Que é o treino de alta intensidade, alta carga e baixa velocidade. Nada mais é do que um isotônico lento. Então, o isotônico que eu faço a fase concêntrica 3 segundos, 3 segundos de isometria e 3 segundos de fase excêntrica. E o meu objetivo é ir aumentando a carga. Entendeu? Eu começo com uma carga que a pessoa faça 15 repetições, depois de 2 semanas que ela faz 12, depois de 2 semanas que ela faz 10, depois de 2 semanas que ela faz 8. Entendeu? Então, meu objetivo é aumentar a carga ao longo do tempo, conforme os sintomas vão me permitindo isso. Tá? Um terceiro estágio da evolução seria agora começar a fazer atividades que tenham mais velocidade. Então, seriam exercícios que têm um predomínio mais excêntrico, né? É interessante a ciência, né? Uns anos atrás, né, uns 10 anos atrás, o exercício excêntrico era visto como o santo graal da tendinopatia, né? Tinha que fazer excêntrico e excêntrico. Hoje, algumas pessoas que interpretam mal as evidências acham que não se deve fazer mais excêntrico, que é só isométrico, mas não entende que, na verdade, o que a gente sabe hoje é que o nosso raciocínio está mais organizado. A gente sabe melhor a hora de fazer cada estímulo, entendeu? Se você pega um paciente altamente irritável e faz um treino excêntrico de alta velocidade, você acabou com o paciente, Claro. entendeu? Mas, para o paciente voltar a tolerar carga nesse tendão, você precisa dessa etapa. Porque o tendão nasceu para receber carga. A função do tendão é receber carga, excêntrica principalmente, e de alta velocidade. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir desacelerar bem o movimento. Porque é essa demanda que você precisa pôr nesse tendão. Né? E aí, numa última etapa, eu gosto de usar isso menos para pessoas de idade mais avançada, né, mas em atleta, o exercício pliométrico, né, que envolve ciclos de salto e aterrissagem, né, que é uma boa forma de treinar explosão, treinar com mais velocidade. Mas, de novo, isso é dependente do grau de demanda do meu paciente. Eu não vou colocar uma senhora de 70 anos que quer só andar sem ter dor para ficar pulando. Né? Não faz sentido. Mas um atleta, um corredor, ele precisa evoluir para essa fase. Tá bom? Agora, algo muito importante também, que é um conceito mais recente nas tendinopatias, é o conceito da compressão do tendão. Tá? Então, a gente sabe, também por estudos mais de ciência básica, que uma coisa que o tendão não gosta é de compressão. Então, um tendão, quando ele ficar comprimido por muito tempo, isso altera o fluxo sanguíneo para a região. Isso também gera um efeito catabólico do tendão. E o que seria essa força compressiva? Né? É muito comum o tendão sofrer forças compressivas por proeminências ósseas. Então, vou dar um exemplo simples. Lá na inserção do tendão calcâneo, né, existe a tendinopatia insercional. O tubérculo do calcâneo, ele comprime
o tendão calcâneo quando eu faço dorsiflexão. Então, quando eu faço Sim. dorse, né, a porção interna do tendão é comprimida contra a tuberosidade do calcâneo. Então, isso pode ser um fator que predispõe a essa condição. Tá? Na tendinopatia proximal dos isquios, né, quando eu flexiono muito o meu quadril, ao ficar sentado ou para alongar os isquios, por exemplo, o meu tendão também se comprime contra a tuberosidade isquiática. E ficar muito tempo nessas posturas também pode ser provocativo. Já no caso do glúteo médio, o que gera a compressão do tendão no trocânter maior? A adução do quadril. Então, quando o quadril fica aduzido, ele se comprime contra o trocânter maior. Por isso que a pessoa acorda no meio da noite, quando ela está com o quadril aduzido, com dor. Se ela ficar muito tempo sentada, com a perna cruzada, ela está com dor. Porque o tendão fica alongado, tensionado e comprimido contra o trocânter. Então, isso altera, né, o local. Fica um local menos propício, digamos assim. Tá me ouvindo, né? Sim, Tá, qualquer tá coisa assim. ótimo. Então, a gente, nas fases iniciais, a gente evita posturas compressivas. Então, a gente vai educar o paciente a dormir com o travesseiro no meio das pernas, muitas vezes, a não cruzar as pernas. Se ele ficar muito tempo em pé, não ficar apoiado só numa perna, tentar distribuir nas duas pernas. A gente vai fazer exercícios isométricos e os isotônicos em ângulos somente de abdução. Então, eu nunca deixo o quadril aduzir. Eu sempre parto do zero para mais. Então, de 0 a 40, por exemplo. Entendeu? Porque eu Uhum. saio da amplitude em que gera compressão. Lá na frente, quando o paciente já está praticamente assintomático, aí eu vou colocar essa carga compressiva, porque o paciente precisa tolerar isso também. Mas ele já tem que estar assintomático. Entendeu? Sim. Quando você bebe sua água, se você me permitir, vou voltar lá atrás, porque o Vinícius, que está assistindo a gente, Claro. fez uma pergunta. O seguinte, ele colocou que ele gostaria de saber se no teste unipodal de 30 segundos se observa como positivo também a instabilidade. Não. Para diagnóstico, não. Você pode avaliar por questões cinéticas funcionais. Tá? Ver se tem um pobre controle da pelve e tal, mas isso não é para diagnóstico. Para diagnóstico é a reprodução da dor. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A Raíza está perguntando se uma fraqueza de quadríceps pode desencadear uma tendinite glútea por sobrecarga. Interessante isso, pode. Não existe estudo também, de novo, estudo prospectivo, tá? Mas o que a gente observa, tá? Quando um paciente tem uma fraqueza muito grande de quadríceps? Quando ele vai descer um degrau, passem a observar isso. Ele vai descer o degrau com uma perna que está fraca, quadríceps fraco. Ao invés de dobrar o joelho para chegar até o degrau de baixo, o que ele faz é deixar a pelve cair. Ele deixa a pelve cair para o pé de baixo, chegar logo no degrau de baixo, para a pessoa não precisar dobrar o joelho da perna que está apoiando o peso. E quando a pelve cai, tensiona o glúteo, grande carga compressiva é imposta e isso pode predispor a pessoa, entendeu? Então, uma fraqueza glútea de quadríceps muito grande, numa pessoa que precisa agachar muitas vezes, subir e descer a escada, né? Porque não adianta você só ter a fraqueza e não ter demanda, exposição, você precisa estar exposta, né? Então, seria um componente importante de melhorar também, tá? O déficit de força do quadríceps, com certeza. Perfeito. Tem toda uma discussão aí sobre o valgo dinâmico, né? E uma hora ele tá na moda, uma hora ele está em baixa, tem toda uma discussão sobre isso. E uma das patologias que é relatado que tem relação aí com o valgo dinâmico é a tendinopatia do glúteo médio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha disso? Eu acho que fisioterapeuta adora moda, sabe? É... O fisioterapeuta quer sempre o caminho mais fácil, ele quer tudo de bandeja, então ele quer uma resposta única para Para todos os tudo. problemas dele, entendeu? E aconteceu isso com o vasto medial oblíquo, já aconteceu isso com déficit de flexibilidade, agora Com aconteceu com core valor training. dinâmico, exatamente.
Então, eu continuo dando uma importância para o valgo dinâmico para diversas condições, não somente para o tendão glúteo médio, mas é uma peça do quebra-cabeça, entendeu? Eu acho que deve ser considerado, sim, por essas razões mecânicas que eu falei. Então, o valgo dinâmico, ele é formado por uma adução excessiva do fêmur, e a adução excessiva do fêmur aumenta a força compressiva e tênsil do tendão do glúteo médio. Tá? Agora é a gente entender de onde está vindo esse valgo dinâmico. Então, se é de fraqueza, se é de controle motor, se é de déficit de mobilidade do tornozelo. Então, tudo isso eu vou ter que investigar para tentar ver o que eu vou tratar. Entendeu? E também não tem uma receita de bolo. Cada um eu vou tratar de um jeito, dependendo do que eu achar que é a causa do problema. Perfeito. A Bruna, concordo totalmente com você, Rodrigo. Essas modas a gente tem que tomar muito cuidado e não existe essa solução única para tudo, né? E outra A coisa, Bruna. deixa eu te falar. Oi. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui apresentar o meu projeto lá, e um dos professores, o Kelly Fitzgerald, falou assim, que a gente tem que perder a mania, né, de jogar a água suja da banheira com a criança junto, com o bebê junto. A gente só tem que jogar a água suja embora. A criança fica. A gente não quer jogar o nenê fora, né? Então tem muita gente que esquece de tudo que foi produzido de conteúdo até agora e sai uma evidência nova, a pessoa esquece tudo aquilo e fica nesse, sabe? Isso não deve ser feito assim. Por isso que você tem que ter um know-how, tem que ter um conhecimento prévio, você tem que entender a produção de conhecimento ao longo do tempo e absorvendo, o que é importante, entendeu? Igual quadríceps. Quadríceps e dor no joelho, dor femoropatelar. É o fator mais importante. Aí começam a falar de valgo dinâmico e esquece do quadríceps. Só falam de valgo dinâmico. Né? E o quadríceps, que é o mais importante, fica para trás, ninguém vai falar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Perfeito, perfeito. A Bruna perguntou aqui sobre se essa tendinopatia pode vir após uma cirurgia de hérnia de disco lombar. Você vê alguma relação? Poder pode vir em qualquer pessoa, mas não especificamente por causa da cirurgia. Nessa pessoa, eu pensaria ainda mais numa dor referida da lombar. Antes de fechar um diagnóstico, né, como ela já tem um histórico de problema na coluna, eu investigaria muito a coluna e a minha primeira hipótese seria que é uma dor referida da coluna lombar. Perfeito. Muito bom. A gente só tem mais 10 minutinhos. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa sobre tratamento ou colocar mais alguma coisa antes de eu pedir para você falar um pouco aí sobre os seus cursos, o que você tem aí para esse ano para gente. Você quer colocar mais alguma coisa aí de tratamento que você acha que ficou faltando? Que eu te Essa única cortei. Você estava coisa, falando do tratamento, eu te cortei no finalzinho. não, a única coisa que eu acabei não falando foi do modelo de gerenciamento de dor. O modelo de gerenciamento de dor é muito importante a gente fazer no paciente, que é o seguinte, a gente descobre uma tarefa provocativa. No caso, nesses pacientes, eu gosto de usar a dor durante a noite, tá? Então, de 0 a 10, qual foi a dor que você teve para dormir, tá? E a gente sempre pergunta a dor após a fisioterapia, o que aconteceu naquela noite. Se a dor subiu mais, se ficou igual ou se foi melhor, entendeu? Se, por exemplo, a dor é 5 e a dor naquele dia foi para 8, excedeu o meu limite máximo, que é de 1 ponto, que eu aceito, tá? De piora com a realização do exercício. Se excedeu, eu tenho que entender que a carga que eu coloquei excedeu a carga que o tendão tolera. E eu tenho que ir mais devagar, entendeu? Da mesma forma, durante os exercícios, é permitido o paciente sentir dor, mas que seja uma dor que varie de 3 a 5. Aí alguns falam até 3, eu gosto de usar para esses pacientes até 5, tá? Que seja uma dor tolerável. E o paciente tem que estar educado a isso. Você tem que educar o paciente a ele entender que dor não é sinônimo de lesão, que a dor que ele está sentindo não está piorando a condição. Isso tudo eu faço na avaliação. Toda essa parte educativa, que ele já chega na primeira sessão mais empoderado do problema dele, entendeu? E aí ele veste melhor o gorro e entende que o tratamento dele é ativo.
que ele tem que fazer o exercício e ele vai ter que batalhar para melhorar, entendeu? Perfeito. A gente não trata sozinho ninguém, né? Não. Se ele não quiser melhorar, fica bem complicado. Pessoal, aproveita e tira um print e posta, marca a Vanessa que nos Físio, marca Rodrigo Baldan, que isso é super importante para a gente também, para divulgar aí as nossas lives, o nosso trabalho. Rodrigo, falando em trabalho, fala aí pra gente o que você está trazendo aí de novo. Eu vejo sempre você postando cursos, estou sempre te curtindo, ajuda a divulgar. E vários Legal. alunos meus falaram que já fizeram vários cursos seus e amaram. Fala aí pra gente sobre isso. Então, cursos presenciais está bem devagar, né? Embora eu tenha alguns cursos agendados ao longo do ano. E aí, para quem quiser, tiver interesse, é só acompanhar o Instagram, que eu sempre estou postando lá. Mas o que eu tenho mais atual, né, que eu estou me dedicando mais, é o meu grupo de estudos online, que é o GEAFísio, né? Então, GEAFísio, que é o grupo de estudos avançados em fisioterapia, né? É um grupo que eu criei junto de um amigo meu, que é o Rafael de Barros. Então, já teve um ano, agora a gente começou uma nova turma, acabou de iniciar, e é isso mesmo, GEAFísio. E no GeaFísio, qual que é a proposta, né? A gente tem um grupo de WhatsApp em que todos os integrantes discutem casos clínicos, tiram dúvidas, compartilham informações, então isso é muito legal, né? A gente atua meio como tutor, eu e o Rafael, nesse grupo, mais intermediando as discussões, muitas vezes, né? É, Além disso, tem um tema por mês, a gente tem um cronograma, né? Um tema por mês, em que eu faço uma busca de artigos, mando os artigos principais previamente para as pessoas lerem. Depois eu gravo uma videoaula, disponibilizo essa videoaula, faço live sobre assunto e a gente tem uma reunião clínica via Zoom com todos os integrantes para discutir casos clínicos relacionados a esse assunto, entendeu? Então, é uma plataforma tipo Netflix, assim, entendeu? Então, Maravilha! você assina e você tem um ano de acesso a todo o conteúdo da plataforma, tá? Então, por exemplo, quem entra agora já vai ter todas essas aulas, todos esses artigos, tudo que a gente já produziu no ano passado, já está tudo lá, mais um ano para frente que a gente vai produzir, entendeu? Então, quem tiver interesse, eu estou à disposição, só me chamar em box. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Além disso, eu tenho um curso online de ombro, né, que já teve. No GeaFísio, a gente está com mais de 150 participantes, então tá bem legal, tem mais de 150 pessoas. Nesse curso de ombro que eu tenho na Cefisa, é o Master Training, né, o Master Training já teve mais de 1.000 alunos que fizeram, que compraram esse curso. É um curso muito completo, tem muitas aulas, tanto minha, a maioria são minhas, mas eu convidei outros professores, médicos inclusive, e é uma formação de 90 horas com certificado, então é algo que as pessoas que tiverem interesse podem adquirir também. Muito bom, maravilhoso. Então, antes de eu te agradecer, Rodrigo, por você estar aqui. Pessoal, lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, tem uma live assim fantástica, sempre às quartas. E na semana que vem, a gente vai estar aqui com o professor D'Angelo Alexandre. Pela segunda vez, a gente já fez uma live juntos sobre prótese, sobre artroplastia de quadril e joelho. Lembrando que o D'Angelo é chefe do INTO, né? Chefe da área de fisioterapia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e é coordenador do curso de pós-graduação do IPOG, e a gente vai falar sobre prática baseada em evidências, que é um curso dele que é fantástico, e ele vai dar uma palhinha aqui para a gente sobre o curso dele. Lembrar que todas as lives ficam salvas, tanto no meu Instagram, tanto no YouTube, já perguntaram aqui, a live vai ficar salva? Fica sempre salva. Rodrigo, quero dizer que foi uma grande honra a gente estar aqui junto, eu te admiro demais, você prontamente me respondeu, e aceitou o meu convite, e isso não é comum, né? Porque muitas vezes a pessoa às vezes demora, fala esse mês eu não posso, não, você rapidamente foi super solícito comigo e com o meu público, então quero te agradecer bastante por estar aqui.
Dá os Obrigado. seus recados aí finais aí para a galera. Acho que assim, a mensagem final que eu queria levar para vocês é que a única forma de cientificamente comprovada de se tratar uma tendinopatia, qualquer tendinopatia, mas especificamente de glúteo médio, é com educação e exercício, tá? Então, tudo o resto é resto para tratar isso, tá? Então, recurso, tudo é resto. Então, se você realmente quer ver seu paciente melhor, você tem que abordar o que a evidência de melhor qualidade tem nos mostrado, tá? Então, é isso. Educação, manejo de carga e exercício. Maravilha. Maravilha. Pessoal, obrigada aí pela audiência de sempre. Ó, o pessoal da Icar Fitness está falando para você deixar o desconto, acho que é dos seus cursos, do pessoal da sua plataforma. Depois você conversa aí com a galera. Me chama inbox que a gente discute. Conversa aí com o pessoal está interessado. Tá Raquel, bom. depois você assiste, vai ficar salvo, tá bom? Rodrigo, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência. Um beijo grande. Obrigada, Rodrigo. Um Tchau, beijo. tchau.